Boa noite, gente. Boa noite. Sejam muito bem-vindos a essa live incrível que a gente vai ter hoje, tá? Dá um tempinho para as pessoas chegarem, para que nossa convidada possa chegar. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, muito importante. Um dos assuntos que mais mobiliza a emoção nos eventos com mães, nas conversas com mães, que eu já vivenciei ao longo desses anos na área de saúde mental materna, que é como conjugar a maternidade com a vida profissional. Gente, esse assunto ele tem uma potência tão profunda nas nossas vidas, embora seja um assunto cotidiano, um assunto banal para quem está do lado de fora. Ele faz parte da vida de praticamente todas as mulheres. Quando a gente pergunta, você é mãe? E de seguida, você trabalha? Essas coisas começam a fazer um sentido mais profundo. A vida profissional, ele é um dos elementos mais importantes da vida adulta. E a maternidade traz consigo elementos que mobilizam tempo, interesse, atenção. Como é que a gente vai associar tudo isso? Como é que a gente vai fazer boas escolhas em relação à nossa vida pessoal? Então a gente vai conversar sobre tudo isso, tá? Num bate-papo sensível, acolhedor, com a nossa convidada Daisy, que deve estar chegando. Vamos esperar só um minutinho para convidá-la para estar aqui ao vivo conosco. Essa é a nossa live de hoje, quinta-feira. Próxima semana vamos continuar com nossa rotina de lives, tanto nas terças como nas quintas-feiras, tá bom? Quem quiser, desde já, deixar uma pergunta, um comentário, fique à vontade, que nós vamos ter a oportunidade de responder perguntas e dar voz a todos os comentários, tá bom? Enquanto o David chega, quero aproveitar a oportunidade para falar um pouco com vocês sobre uma campanha que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é o Maio Furta Cor. É uma campanha que tem por objetivo falar sobre a saúde mental materna, dar visibilidade a esse tema tão importante na nossa sociedade. Embora a gente tenha hoje um olhar mais apurado para essas questões das emoções da mulher durante a maternidade, o desconhecimento ainda é muito grande a respeito desse assunto. Quando eu falo em desconhecimento, não é apenas já ter ouvido falar que existe depressão pós-parto, ou que a mulher pode ficar mais sensível nesse período da gestação, mas é um conhecimento sobre a concretude da potência que o adoecimento psíquico pode gerar na vida de uma mulher, das dificuldades reais que ela passa, dos malefícios envolvidos quanto a isso. Então, no Maio Furta Cor, muitos profissionais da área de saúde mental fazem campanhas fortalecendo sobre a importância da gente ter um olhar de mais cuidado, de mais acolhimento em relação a esses assuntos. Cuidar da mulher, entendendo que as suas necessidades emocionais, de apoio, de acolhimento, eventuais vulnerabilidades, precisam ser enxergadas da forma como elas são, adoecimentos psíquicos, e dessa forma ser tratado com respeito, ser tratado com encaminhamentos para tratamento, e não cair naquela questão popular, sabe? Isso é frescura, essa irritação, essa tristeza é coisa da gestação. Ou então se liga em outras coisas, você não está conectado ao seu filho o suficiente. Gente, pode parecer banal,
Mas na minha prática clínica eu vejo muitas mulheres adoecerem na gestação, e mais ainda no puerpério. E esses adoecimentos, eles causam um prejuízo muito grande na experiência do maternar. E em se cronificando, podem trazer muitas consequências ruins na relação da mãe com seu bebê. Então, estar atento ao Maio Furtacor é um compromisso social que cada um devemos ter. Mas não apenas nesse mês, não apenas usar uma hashtag de campanha, não apenas ler ou fazer uma publicação nesse sentido, mas nos colocar isso como um propósito da nossa vida cotidiana, sabe? Eu estava assistindo um vídeo agora há pouco, antes de vir para cá falar com vocês, que falava exatamente sobre isso. Como a falta de empatia, como a falta de gentileza, ela tem mobilizado tanta coisa ruim na nossa sociedade, né? Parece que a gente evolui do ponto de vista acadêmico, tem acesso a conteúdos, a informações cada vez mais precisas, mas no nosso dia a dia, a gente lida com as pessoas de forma cada vez mais desrespeitosa, superficial e às vezes até mal educada. E quando a gente se relaciona com mulheres grávidas e no puerpério, vivendo essas dificuldades, não é diferente. Ou o olhar quase sempre é de indiferença ou de crítica. E tanto a indiferença quanto a crítica não ajudam em absolutamente nada na vida dessa mulher. Vai apenas trazer mais mal-estar e mais dificuldade no momento em que ela precisa tanto de apoio. Quem aqui é mãe pode se lembrar um pouco de como foram as suas experiências maternas nesse período, de como é ruim sentir-se sozinho, sentir-se pouco entendido. Às vezes a solidão, ela não é uma solidão do ponto de vista objetivo. Às vezes a pessoa está cercada em casa, do marido, de familiares, de amigos, que não entendem. É uma solidão muito íntima, é uma solidão do ponto de vista de não conseguir perceber o sentimento, não conseguir perceber e validar o sentimento do outro. Bom, Deise já está entrando, vamos esperar mais um pouco. Eu estou fazendo esse preâmbulo aqui e vocês não tenham dúvida como a discussão da gente hoje, ela já fala sobre essa questão do olhar para a maternidade de uma forma indiferente ou preconceituosa. Eu fiz uma enquete essa semana que dizia assim, perguntava assim, tema livre sobre vida profissional. E uma moça me falou que ela tinha muita culpa porque tinha tido bebê há pouco tempo e estava com muita vontade de voltar a trabalhar. E eu fiquei me perguntando, gente, como os julgamentos eles são fortes. Porque o trabalho é uma dimensão quase que fundamental na vida das pessoas com a chegada do momento da vida adulta. Todo mundo precisa trabalhar. E trabalhar por diversos aspectos. A gente trabalha por necessidade financeira, a gente trabalha por gratificação pessoal, a gente trabalha para ajudar os outros, a gente trabalha por muitos e muitos motivos. Mas por que a maternidade precisa ser um divisor de águas? De que agora eu sou mãe, agora eu tenho que deixar de trabalhar e mergulhar apenas na vida materna. O contrário também é verdade, tá? Por que uma mulher, quando ela se torna mãe, ela tem que se sentir culpada se ela quiser fazer uma pausa na vida profissional e se dedicar ao seu filho, aos seus filhos durante um período? Ou ainda, se ela deseja fazer toda uma reformulação na sua carreira para se tornar mais confortável, mais compatível com o seu momento atual de maternidade. Eu fiz algumas palestras sobre isso, já em diversas oportunidades. E uma preocupação que todas as mães têm é em relação a esse julgamento, é em relação a cumprir essa expectativa que o outro vai ter sobre ela.
Às vezes o outro é o marido, às vezes o outro é um familiar, às vezes o outro é o próprio conjunto de colegas de trabalho. Mas o que me chama a atenção, o que deixa muito claro, é que a liberdade de escolha, a valorização do desejo dessa mulher, ele fica sempre rebaixado em relação à crítica e ao olhar do outro. Gente, isso é tão forte, porque na vida adulta, uma das gratificações da vida adulta é essa sensação de liberdade. Agora eu sou adulto, pago minhas contas, sou dona do meu nariz e posso bancar as minhas escolhas. A maternidade também é uma das escolhas que a gente banca quando a gente decide ser mãe, seja de forma planejada ou seja de forma inesperada. A gente está ali bancando uma escolha que representa uma grande mudança de vida. Mas será que essa escolha ela precisa ser assim a ponto de renúncias tão profundas? O que é renúncia? O que é renunciar? Isso me remete muito àquela frase que eu detesto, de que ser mãe é padecer no paraíso. Isso é uma frase que me agride profundamente, porque vai para aqueles extremos de que, se por um lado a maternidade é uma coisa quase que sagrada, por outro lado ela também remete fortemente ao inferno. E embora isso tudo esteja estereotipado, falando dessa forma como eu estou me colocando, é um conflito real na vida de muitas mães. Como eu atendo muitas grávidas, eu escuto elas dizerem: Jordana, hoje eu sinto uma culpa nas minhas escolhas, nas minhas decisões, como antes eu não experimentava, como se maternidade também rimasse com culpa. E é importante a gente estar atento a esses detalhes, a essas reflexões, a esses pensamentos, porque tudo isso faz parte da vida de cada uma de nós, mulheres. Se já somos mães, se ainda seremos mães, se seremos avós, tias, madrinhas, irmãs de outras mulheres que vão passar por isso também. Quantas vezes nós mesmas também não reforçamos esse tipo de atitude? Quantas vezes nós mesmas também não nos julgamos e julgamos as nossas colegas de uma forma equivocada, sem até entender porque estamos repetindo aquele julgamento. Tem uma coisa que eu vejo muito quando a gente está num ambiente público, num supermercado, num restaurante. Se eventualmente uma criança ela faz um comportamento de malcriação, uma birra, ela grita, ela chora, ela berra, o olhar das pessoas em torno é de muita reprovação. E os comentários em torno daquilo geralmente são assim: esse menino não tem mãe não, é? Quem nunca escutou isso? E sendo bem honesta, tá? Aqui entre nós, quem é que nunca também pensou isso quando ouviu um comportamento como esse? E quando a gente tem filho pequeno, a gente sabe que controlá-los, vê que ilusão a gente tem de que consegue controlar uma outra pessoa, ainda que nosso filho e ainda que pequeno. Vê que presunção da parte da gente. Mas vamos lá. Uma criança pequena, ela não tem uma maturidade cognitiva para sustentar as emoções. E eu digo que sustentar as emoções é uma das maiores dificuldades da vida humana, independente da idade. Quantos de nós, quando tem uma raiva, fica em ponto de explodir? Muitas vezes a gente não explode, porque o contexto não é oportuno, porque a gente sabe que se explodir, a gente vai bancar um custo por aquela nossa escolha da explosão. Mas a gente passa nesse momento por uma coisa que todo mundo conhece. A gente engole um grande sapo, não é? O que é engolir um sapo? É ficar com aquela raiva, com aquela emoção, com aquela tristeza. Qualquer que seja a emoção que você tenha sentido presa aqui na garganta. E aquilo corrói a gente de uma forma. A gente vai para casa aborrecido, a gente fica tão mobilizado ao ponto de, às vezes, perder o dia.
ou às vezes, dependendo do momento, da pessoa e do ambiente, a gente estoura. Estoura de verdade, a gente grita e balança o dedo e se descontrola e parece que coloca uma lente de aumento muito grande sobre um assunto que depois a gente olha e faz, poxa, nem merecia tanta importância assim. As emoções, elas têm um ciclo em cada um de nós seres humanos, tá? Elas chegam, elas tomam conta e se a gente deixar elas evoluírem, elas vão ter aquele pico, aquela explosão e naturalmente depois elas vão diminuir. E quem é que aqui nunca ficou cego pela raiva? Quem é que aqui nunca pensou nem por um momento que fosse morrer de tristeza ou explodir de felicidade? Por que que com as crianças isso é diferente? Porque quando a gente vê um pequenininho, uma pequenininha morrendo de raiva porque vai embora do parquinho, morrendo de tristeza porque queria brincar mais um pouco e não pode mais, abusado porque está com fome, porque está com sono, e chora, e berra, e expressa tudo aquilo que todos nós também sentimos. Por que que o descontrole da criança nos agride tanto, hein? Por que que a gente acha que a figura da boa mãe é aquela que contém, que reprime, que diz, não, meu filho não faz isso não. Meu filho não me faz passar vergonha. Quando eu digo sim é sim, quando eu digo não é não. E eu fico aqui escutando e pensando, como é isso? Como é isso, né? Qual é o olhar que a gente tem sobre a criança que nos remete a esse tipo de ilusão, de achar que somos capazes de conter a natureza humana. Isso não quer dizer que a gente vai deixar uma criança se machucar ou machucar outras pessoas. Existe um cuidado voltado à proteção dessa criança que a gente precisa ter como pais, cuidadores, o que quer que seja. Mas entendendo a importância de validar todos os sentimentos, gente, todos. Do bebezinho, desde a barriga, até a vida adulta. E incluindo no pacote da vida adulta os grandes desafios da maternidade. Então, nossa convidada acabou de chegar. Eu vou aceitar aqui a solicitação dela de participação. E eu quero falar para vocês da minha extrema alegria com o aceite que Deise me deu no momento em que convidei ela para essa live. Deise é uma mulher incrível. É uma mulher que consegue conjugar duas coisas que são muito caras na vida de todos nós. A maternidade com a vida profissional. Mas, além disso, gente, ela conjuga com um propósito, que é uma das coisas mais importantes para quem quer encontrar a plenitude e a felicidade na vida. Descobrir o seu propósito e se debruçar a ele com o tempo, com a potência, com a energia que ele merece. Então, não vou adiar mais. Deixe sobre tudo isso, sobre essa história de vida linda que ela tem. Para vocês que estão chegando agora. Meu Deus, que coisa mais linda! É live de mãe, né? De hoje. É isso mesmo. Boa noite. Que três moças tão lindas passando nesse Instagram. Sejam muito bem-vindas. Viu? Eu tenho que começar pedindo perdão. É isso, minha querida. Mas caso eu tive um outro compromisso, não levei o celular, não pude avisá-la, mas graças a Deus estou aqui para a gente partilhar. E eu mandei mensagem pelo celular do esposo, falei, Jordana, eu estou entrando, não sei se chegou. E chegamos, olha, vida de... Fala oi para Jordana, fala oi para quem está participando. Gente, sejam muito bem-vindas vocês três. É um prazer recebê-las. Já viram a avó na live, gente. A avó tá na live. Mãe, estamos na live. Deixa eu ajeitar elas aqui para a gente poder bater papo. Ó, sentou no colo, cabelo bagunçou. É vida real. É vida real. Tá aí,
Vida real, em vida É real. vida Eu estou real. realmente. Daisy, você precisa de uma água, precisa de um momento aí. Tá tudo bem, tá? Estamos em casa, entre amigas, todas nós aqui. Mandei mensagem para as amigas, para todo mundo. Falei, gente, vou fazer uma live hoje, uma pessoa extraordinária. Sensacional, meninas. Agora a mamãe vai falar, vocês vão, né, se comportar como duas princesas que vocês são, para que a gente participe aqui da live. E, nossa, eu estou muito honrada, literalmente, de estar aqui, né, com cada um, com você, Jordana, uma mulher que eu tenho aprendido bastante. Sei que tem um conteúdo riquíssimo aí para nos ajudar, né? Porque eu vim aqui como mãe e você como psicóloga, eu tenho certeza que tem muito a contribuir. Então é uma honra realmente participar dessa live aqui, não só para as pessoas que estão aqui ao vivo, mas para as pessoas que vão acompanhar depois. Acho que é um tema muito importante e bendito seja Deus pela sua iniciativa, né, de usar dessa ferramenta para atingir tantas pessoas num mundo tão necessitado, né, de cuidado, principalmente no cuidado naquilo que diz respeito à maternidade, né, que é o cerne, que é aonde tudo começa, no ventre da mãe, na educação, na formação de um ser. Então, eu espero realmente que essa live, esse bate-papo nosso seja um momento muito proveitoso e bastante enriquecedor, né? Primeiramente para mim, para todas as pessoas que estão aí nos dando a graça, né, da participação, da presença, enfim. É realmente uma alegria estar aqui. Obrigada, Daisy, por cada uma dessas lindas palavras. Antes de você chegar, eu estava refletindo aqui com a turminha que estava chegando sobre como a sociedade enxerga as mães e os seus filhos, não é? Como se quando a gente se tornasse mãe, a gente passasse por um portal mágico em que toda a nossa vida anterior ela se modificasse e que a gente deixasse de ter direitos e entrasse no universo onde só existem os deveres, onde as gratificações pessoais elas tivessem que ficar sempre em menor valia. A gente falou um pouco sobre renúncias que a mulher faz, sobre a educação de filhos, mas para a gente começar, já que a gente vai falar de maternidade real, eu queria que você pudesse nos contar um pouco como era a tua vida antes de ser mãe. Porque cada um de nós temos uma história. Todas nós, para hoje sermos mães, somos mulheres, estarmos aqui, homens e mulheres, a gente um dia foi gestado. Um dia fomos bebês, crianças, adolescentes, jovens, entramos na vida adulta e nossa história de maternidade, paternidade e de parentalidade é uma das etapas da nossa vida. Uma das etapas mais importantes, talvez. Mas não somos apenas isso. É verdade. Então, eu queria que você pudesse compartilhar um pouco sobre tua vida, como era, e na tua fala, e nos contando sobre essa transição. Nossa. De Daisy e seus papéis sociais, acrescentando o papel de mãe. Amém. É um presente. Ó, tô vendo que a Rafa e o William estão aqui acompanhando. A Rafa, minha companheira de trabalho. Uma alegria, viu, Rafa? Ter você aqui. O William também. Mas, assim, falar da minha vida, né? Como mulher, enfim, como esposa antes da maternidade. Eu hoje sou muito grata a Deus, né? Acredito que existe um tempo para cada coisa. Eu entendo, assim, que é uma realidade de muitas mulheres que anseiam pela gestação e às vezes a gente até não entende o tempo das coisas, né? Por horas, por opção própria, hoje a mulher ela tende a protelar a gestação, né? Isso tem sido cada vez mais comum, mas a maternidade aconteceu em um momento da minha vida muito feliz, né? Eu sempre fui uma pessoa assim muito de bem com a vida, sempre gostei muito de me relacionar com as pessoas, casei muito nova, muito consciente, né, do chamado, a vocação matrimonial, aquilo que é a realidade de um sacramento, né, de um matrimônio, a união entre duas pessoas. Eu vi isso e vejo isso, né, na casa dos meus pais, foram as minhas grandes referências. E aos 18 anos eu casei, né? Eu conheci literalmente o amor da minha vida aos 15 anos de idade. Então, assim, tudo
comigo, né? Acho que hoje, se a gente falar nos tempos atuais, para muitas pessoas isso pode parecer muito precoce. Mas para mim, para minha realidade, para aquilo que eu aprendi, entendi, vivi dentro de casa, os meus pais sempre foram os meus maiores exemplos. Então, a partir desse exemplo, dessa base, eu sempre quis, né, construir um relacionamento com alguém que pudesse caminhar nos mesmos passos, né, caminhar na mesma direção que eu almejava. Então, assim, aos 18 anos foi quando nós nos casamos, aos 15 anos começamos a namorar, tive uns namoricos aí na adolescência, nada muito sério, mas eu vi no meu esposo um homem com quem eu pudesse construir uma família. Isso foi o que mais me chamou a atenção nele. E isso me despertou o desejo, né, de estabelecer ali um vínculo matrimonial. E nós nos casamos, a princípio eu não tinha o entendimento, a visão espiritual, a maturidade que eu tenho hoje. E logo no início, né, da nossa vida matrimonial, a gestação não fazia parte dos nossos planos, porque eu tinha uma cabeça totalmente diferente, né? Minha cabeça é como é a de muitas pessoas hoje. Não, eu vou construir minha vida profissional, vou fazer muitas coisas porque a gestação ela atrapalha. Então, eu não tinha uma abertura para a vida, né? E apesar de ter a visão sacramental, quando me casei, eu não tinha essa abertura para a vida, porque eu entendia que uma criança, ela poderia atrapalhar os meus planos, né? Hoje, eu já com a maturidade, com a visão, com a vida hoje, eu vejo que isso nada mais é do que o fruto de um grande egoísmo. Né? Porque uma vez que a gente se une com alguém que tem os mesmos valores, os mesmos princípios, quando chega uma criança, essa criança ela vem para completar tudo isso. Mas na época eu não tinha essa visão. E por 12 anos nós não tivemos filhos, né? Depois, num determinado momento, nós até quisemos e aí a gestação não aconteceu. E eu vejo que essa é uma realidade de muitas famílias hoje. Muitas vezes se fecham para a vida, não estão abertas à vida. E aí, no momento em que sonham, em que querem a gestação não acontece. Porque na nossa limitada visão, a gente entende, né, que a gente quer controlar todas as coisas. O tempo, o espaço, as pessoas, o quando. E a gestação, ela é um dom, né? A maternidade é uma graça que Deus nos dá. E quando nós nos abrimos a essa graça, ela só aconteceu na nossa vida, Jordana, quando... Aí eu vejo o cuidado de Deus, né? Quando muitas áreas já estavam, assim, em concordâncias. Eu digo, assim, quando nós estávamos mais amadurecidos, né? Na vida matrimonial, que repassa também assim por muitas dificuldades. Mas como me casei muito nova, ainda muito imatura, eu nós não estávamos abertos, né? Tanto eu como meu esposo. E aí quando nós nos abrimos a isso, a gestação não aconteceu. Então foi um processo também necessário para que a gente pudesse ter essa maturidade, né? De que a união de duas pessoas, ela tem um fim, né? Que é gerar vida. Duas pessoas que se amam, que se unem e que juntas têm esse propósito, né? De fazer com que esse relacionamento gere frutos. Então, nós fomos agraciados após 12 anos, né, de vida matrimonial com a graça da maternidade. Né? Hoje eu falo que, assim, as minhas filhas, tem pessoas aqui na live que entraram depois, elas literalmente são respostas, né, e fruto não só da minha oração com o meu esposo, mas também da oração de muitas outras pessoas, né, que oraram para que Deus pudesse realmente nos agraciar com esse presente, né, da maternidade. E ela aconteceu num momento muito feliz. Obviamente, a maternidade, ela traz consigo, né, a gente enxerga hoje assim, a maternidade imaginada, idealizada e a maternidade real, né? Porque apesar, né, de termos uma vida de espiritualidade aqui em casa, nós buscamos, né, dentro das nossas práticas espirituais,
a gente busca também essa maturidade humana, mas que traz consigo também muitos desafios, né? E gerar uma vida é bastante desafiador. Né? Então, assim, ela altera diversas questões, porque ela mexe com o corpo da mulher, ela muda totalmente a vida do casal, e aí é que precisa haver cumplicidade, porque o casal precisa estar aberto à vida, né? Aberto a receber, né, esse fruto, esse dom que é gerado, que é esperado, mas que traz consigo também grandes responsabilidades. E eu vejo que assim hoje a maternidade ela parece que soa assim algo como muito distante. Muitas pessoas não querem mais gerar, porque muitas mulheres acabam assim não querendo gestar em decorrência dos desafios que a gestação traz, né? As alterações no corpo, as alterações hormonais, a mudança na rotina, porque os lugares que você passa a frequentar muda, a rotina familiar. Totalmente. Então, assim, o casal, né, a família, enfim, a gestante precisa estar aberta a essas mudanças, porque a gestação ela traz em si muitas mudanças, né? Mudanças que geram em nós crescimento. Mas crescer, Jordana, dói, porque Crescer é nos uma crise, né? tira, né, daquela rotina pré-estabelecida, daquele autodomínio, daquele controle, e a gestação, ela nos leva ao encontro do outro, né? Assim, a servir, a experimentar realmente o que é o amor. E quando a gente fala de amor, a gente fala de um amor muito romantizado, né? Daquele amor que a gente vê nos filmes, nas novelas, nas mídias sociais, aquele amor assim em que você só tem benefícios. E o amor, ele é exigente, ele exige sacrifício, entrega, doação. E a maternidade traz muito isso. Né? Então, assim, hoje nós somos realizados, né, com essa graça de termos duas filhas que para nós, né, são bênçãos nas nossas vidas, mas a gestação, a maternidade trouxe sim muitas mudanças, né? Mudanças não só fisiológicas, mas mudanças também no nosso comportamento, na nossa forma de enxergar a vida, né? Em muitos aspectos trouxe mudanças que, ao nosso ver, quando a gente olha, né, apesar de todas as dificuldades, a gente entende que a vida, né, ela precisa ser gerada e ela precisa passar por essas transformações. Deise, eu vou fazer 2 comentários sobre essa tua fala, que eu acho muito Meninas, pertinente e que gente, fazem até parte de assuntos que eu coloco aqui cotidianamente. Vocês não fazem ideia da importância do planejamento familiar. O seu testemunho é um exemplo fantástico de como o planejamento familiar é um elemento facilitador para um casal exercer a parentalidade. Quando você diz que você se preparou, que você fez uma escolha por alguém que estava alinhado com o seu projeto de vida familiar, você pode planejar tudo isso, então isso fala de uma coisa muito favorável. E as pessoas, elas quase sempre não podem viver isso. dá A só gestação, claro, meu bem, claro, eu vou comentando aqui enquanto ela está sendo mãe da vida real, gente, eu falei, que Jordana, você tem certeza? Porque assim, Jordana vai ser assim, ó, vida real, e aí mas é isso mesmo. casa é como todas as casas. Então, a mãe é aquela que dá bronca, né? Aquela que põe ordem, que dá carinho, que dá afeto, que dá atenção. Mas, Terezinha, por favor, leva a sua irmã para lá. Ela não quer ir. Não, por favor, Catarina, Vamos. para que a gente possa falar. Mas, assim, sabe? Vamos dar continuidade. E assim, eu entendo que hoje existe dentro da maternidade, né, essa maternidade idealizada daquela criança, né, que muitas vezes não precisa ser corrigida, que não precisa ser chamada a atenção, né, daquela... Tereza. Mãe, ela quer levar. Ela quer levar. Por favor, Catarina.
Não é pra levar. Ô, Jordana, dá uma luz aqui, Jordana. Como é que faz, Jordana? Não vai. Seja mãe, meu bem, não se preocupe. Se você precisar sair um momento, saia. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Para elas também é muito novo ver você aqui, né? No momento que você chega em casa, que rotineiramente ia se dedicar apenas a elas. E aí está dividida entre funções e está tudo certo. Eu gosto muito de falar sobre isso, sabe? Porque a gravidez não planejada, ela não é motivo de nenhum tipo de discriminação. Mas a gente sabe que quando a mulher está no momento pessoal positivo, claro que a maternidade vai chegar para ela num fluxo muito mais facilitador, como você falou, eu estava com outros aspectos da minha vida já resolvidos. Teve uma pergunta que chegou aqui, eu vou tentar resgatar, talvez eu não consiga. Lá, que eu achei bem interessante, que fala, está apoiada na tua fala, como programar a vida profissional, pessoal, com maternidade nos dias de hoje, em que vemos tanta individualidade nas pessoas. De certa forma, você já respondeu, quando fala nessa maturidade, para viver uma grande transformação. E isso é um ponto naufrágico hoje. Na verdade, sempre foi. Mas hoje, como a gente está sendo convocado, estimulado cotidianamente para atitudes mais individuais, consumistas, para um olhar muito ensimesmado e achar que isso é normal, como é que a gente acha que a parentalidade não vai ser contaminada por situações como essa? Isso é tão forte, eu tenho visto essa dificuldade tão forte, que eu estou até planejando oferecer um curso de preparação para a parentalidade, para falar um pouco dessa abertura emocional que precisamos ter. Porque quando a gente pensa em ter um filho, a gente está tendo um filho por quê? Qual é o meu propósito em ser mãe? Ou qual é o meu propósito em ser pai? Qual é o espaço emocional que eu estou abrindo na minha vida para receber essa criança e oferecer a ela aquilo que ela precisa? Até que ponto eu estou verdadeiramente disposto a sair dessa minha homeostase, da minha vida equilibrada, onde eu tenho uma certa liberdade financeira de tempo em todos os aspectos, para me doar, para experimentar um amor de onde tem gratificações, mas que as exigências durante um bom tempo vão ser muito maiores. É verdade. Precisar estar sempre no topo das minhas prioridades. Então, tornar-se pai, tornar-se mãe é um convite a olhar para nós mesmos. Sim, é verdade. É verdade. Né? Eu achei muito legal essa pergunta que chegou aqui e agradeço a contribuição de quem colocou. É muito, Mas, seguindo um pouco dele nesse pensamento, sim. você, depois de 12 anos de casada, dentro de um planejamento familiar, como foi para você se tornar mãe? Como foi que você começou a se confrontar com essas suas mudanças na realidade? Porque, por mais que tenha sido da ordem de um grande desejo, Sim. como foi que você lidou na prática com essas renúncias? Tem uma outra pergunta aqui que daqui a pouco a gente vai responder, tá? Vamos responder todo mundo, gente. Olha, muito interessante, ô Jordana, porque assim, a gente vive atualmente, né, numa sociedade em que busca, primeiramente, até eu estava estudando um pouquinho a esse respeito e lendo algumas questões, até porque eu trabalho também com gestantes, né, há mais de 10 anos, eu atuo, Sim, né, assim, auxiliando, conscientizando casais, famílias, enfim. E é muito comum nos nossos tempos, né, a gente fazer um planejamento da nossa vida prática, eu vou me formar na faculdade, eu vou estudar, e isso é uma realidade que assim tem aumentado de forma absurda, em que assim a mulher ela tem um tempo biológico, né, para gestar. E esse tempo, ele está cada vez mais sendo usado, esticado ao limite, né, Daisy? ao limite. Por quê? A gente planeja, então assim, vou fazer uma carreira, vou estudar, eu vou fazer um curso, uma especialização, sempre na busca, assim, do ter, do possuir, do status, né, naquela busca
do material que é necessário, que a gente buscar esse planejamento, até porque um filho, ele envolve também custos, envolve uma série de questões, não só um amparo emocional, mas também um amparo, né, em outras áreas que é necessário também. Mas hoje, quando a mulher, o casal, a família, se abre para a vida, muitas vezes não tem mais o tempo biológico. Porque a mulher, depois dos 35 anos, né, para gestar, fica cada vez mais difícil. Né? Então, assim, eu entendo hoje que, independentemente, né, da realidade financeira, o que uma criança precisa é muito mais atenção e afeto do que de uma estrutura financeira bem estabelecida. Não que isso não seja importante, mas muito mais importante é essa abertura para a vida que nós somos chamados a ter. Né? Somos chamados a ter. Mas na realidade de hoje, parece que a maternidade é algo que soa como assim, se eu engravidar vai me atrapalhar. Né? Assim, sempre a sociedade nos leva para essa visão. E eu me lembro que até mesmo quando eu tive a oportunidade de cursar uma faculdade, no período da faculdade eu tive uma colega que minha faculdade foram 4 anos. Em 4 anos ela gestou 2 vezes. E para a sala de aula, para os colegas, assim, era um escândalo. Nossa, mas como assim? Você gestou? E aquilo me chamou muita atenção, porque apesar da gestação, ela não parou a vida. Então, assim, é possível unir as coisas. É possível você ser mãe e ser também uma profissional. Né? É possível você estabelecer uma carreira. É claro que isso demanda mais dedicação, mais sacrifício, mais entrega, mais doação. Mas é possível. Né? Até porque a maternidade em si, ela é exigente. Ela exige de nós esforço, trabalho. Né? Maternar dá trabalho. Exige uma série de renúncias. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que é possível, né? Você construir uma carreira, até porque, assim, eu digo por exemplo, né, por testemunho, que a minha vida profissional, ela melhorou significativamente após a maternidade. Né? Porque eu, embora trabalhasse com empenho, com dedicação, eu percebi uma mudança na minha forma de trabalhar após a gestação. Isso me... Pessoal. Exatamente. Porque assim, se antes eu fazia... no seu desenvolvimento pessoal. Exatamente. Eu vou fazer porque, né, eu quero ser útil. Na verdade, o ser humano, ele tem essa necessidade, né, de servir o outro, de ser útil. Nós temos esse chamado. Independentemente da função, da profissão, daquilo que fazemos, nós somos chamados a servir o outro. E é por isso que a gente só se realiza quando a gente serve, quando a gente se entrega, quando a gente dá, quando a gente ajuda. Isso gera em nós uma satisfação que não tem dinheiro no mundo que possa pagar. Né? Quando a gente serve o outro. Mas, na verdade, é isso. Nós nascemos para servir, nós nascemos para se doar, nós nascemos para se dar ao outro. Não só para se dar, mas também para receber do outro. Né? E aí dá essa completude. Nós necessitamos uns dos outros para ser quem nós somos. Né? Então, e a maternidade, ela traz isso muito fortemente. E é possível, né? Você não só gerar, e aí eu estou dizendo como mulher, você gerar, trabalhar e conciliar a sua carreira com a sua vida de mãe. Né? E algo que me chama a atenção, Jordana, até mesmo estando inserida nesse universo da maternidade, é que a mulher, né, ela tem em si essa versatilidade, não só do cuidado, da entrega, da doação, mas também do fazer, da criatividade, que a gestação em si traz também a oportunidade do desenvolvimento de novas carreiras. Então, assim, mulheres que não tinham aptidões, após a gestação, passam a desenvolver habilidades que antes eram desconhecidas. E isso é algo assim, extraordinário. E só a maternidade é capaz de dar.
Então, assim, o que eu vejo assim, de transição de carreira de mulheres que eram advogadas, eram, enfim, costureiras, enfim, e após a maternidade, ou eram executivas, tem pessoas próximas que deixaram carreiras e que migraram para outra profissão após a maternidade. Tamanha é a graça que a maternidade traz, né, de fazer com que a gente consiga conciliar todas as coisas, né? Então, assim, o que é importante é estar aberto à vida e ter também, né, um companheiro quando possível, porque hoje também a realidade de muitas mulheres que são abandonadas na gestação ou que tem um companheiro presente, aquilo que muitas vezes é pior, né, que eu considero como mais grave ainda, é você ter um companheiro que está contigo, mas que não participa da gestação, que não participa da maternidade e que deixa tudo ao encargo da mulher. Né? E isso é algo grave. Eu até trouxe aqui comigo essa imagem aqui belíssima. Adoecedor, né, inclusive. Linda, tava, desde que você chegou que eu estava olhando para ela. Assim, Nossa Senhora grávida, não é? Eu ia falar dela amanhã, dia de Nossa Senhora de Fátima, né? Mas eu ganhei essa imagem aqui muito linda. E assim, é uma imagem que representa, mas que traz grandes significados. Porque eu vejo em Maria essa mulher protagonista da história, né? Que recebe um chamado de abertura à vida. E ela diz sim perante esse chamado. Ela é uma mulher que estava prometida em casamento, é o que diz as Sagradas Escrituras. Ela abre mão da sua vontade, das suas próprias escolhas, para fazer a escolha de Deus. E dentro dessa escolha de Deus, ela assume esse protagonismo. Né? O interessante é que a palavra de Deus fala que quando o anjo aparece à Virgem Maria, o anjo pergunta para ela, aceita ser mãe? E ela prontamente, ela refuta, mas como é que vai ser isso? Eu não conheço o homem. E o anjo fala, virá o Espírito Santo, irá, né, produzir, gerar vida no teu ventre. E ela diz sim. Só que ela é uma mulher que estava prometida em casamento. Olha só a história. Né? Ela tinha um plano de vida já pré-estabelecido, porque na época, né, em que Jesus veio ao mundo, a mulher não tinha vez, não tinha voz, a mulher não tinha oportunidade e não podia exercer o seu protagonismo. Nossa Senhora diz sim ao plano de Deus, a esse plano sobrenatural, assumindo a maternidade, sem ao menos consultar o seu noivo. Olha que protagonismo espetacular que tem muito a nos ensinar, né? E ele adotou, né? E José adotou esse filho como filho dele. Eu acho essa uma das partes mais lindas da história. Não, assim, história muito tocante, Jordana, e que traz grandes ensinamentos para nós, né? A importância de estar aos planos de Deus, porque uma vez que ela se abre para esse plano, os planos dela são mudados, mas a história da humanidade é transformada, né? E aí a gente vê nesse casal que aceita, né, que acolhe esse chamado à vida, e a partir desse acolhimento a gente vê uma graça especial, que é a graça da cumplicidade, que é isso que tem feito, né, muitas mulheres sofrer assim, a falta do amparo paterno, né, desse cuidado, desse zelo. E aí eu olho para a história hoje, né, para mim como uma grande referência, porque eu vejo tanto em Maria e em José essa perfeição da paternidade, de uma paternidade real que passou por dificuldades, porque diz as Sagradas Escrituras que eles precisaram, né, fugir, se esconder, eles tiveram que correr, né, das dificuldades, das perseguições, até mesmo de dificuldades financeiras, que é uma realidade de muitas famílias hoje, mas eles se abriram a esse chamado, né? E a partir desta abertura, a gente vê essa cumplicidade entre o casal. Não, vamos assumir essa vida? Então vamos assumir essa vida com todas as consequências que ela traz. Que é isso que a maternidade real traz para nós hoje. Né? A maternidade, ela vai trazer muitas vezes dificuldade entre o casal. Né? Aliás, um dado que muito me chamou a atenção e que me preocupa de uma pesquisa recente feita, em que 64% dos casais, olha, esse número para mim, isso é gravíssimo.
64% dos casais no mundo se separam após o nascimento do primeiro filho. Extremamente comum. Isso é extremamente comum. Daisy, eu vou fazer um recorte na tua fala para não perder o gancho, tá? Você fala aí dessa importância do casal estar junto, nessa função parental. E esse é um dos lemas do meu trabalho. Não é à toa que eu escolhi para o título do meu trabalho ser Maternar em Família. A maternidade sobrecarregada fala sobre a solidão materna. E a gente não pode normalizar a solidão. A gente não pode achar que para ser mãe eu tenho que estar só, eu tenho que me desfazer da minha vida para poder assumir esse lugar. Porque se a família acolhe essa maternidade, se a família acolhe esse filho, cada um no seu lugar, a avó sendo avó, o avô sendo avô, o pai sendo pai, os irmãos recebem esse irmão mais novo, um mais velho, enfim. Se essa família funciona em torno da maternidade, as condições se tornam muito mais saudáveis e possibilitam que essa mulher possa ter uma vida plena, tanto na maternidade como em todos os outros aspectos. É verdade. Eu queria também aproveitar para responder uma pergunta que chegou aqui, que eu achei bem interessante. O que é uma maternidade planejada e quando devo começar a pensar nisso? A gente deve se preparar para a maternidade e para a paternidade também, desde o momento em que a gente deseja esse filho. Não precisa esperar a gestação. Não precisa nem estar começando a planejar a gestação. Se eu sei que eu sou uma mulher que deseja ser mãe, ou que eu sei que eu sou um homem que deseja ser pai, eu vou começar a buscar o autoconhecimento para entender em mim por que eu quero viver essa experiência. Qual é o papel que esse filho terá na minha vida? Quais são os aspectos que eu tenho que são facilitadores para isso? Quais são os traumas que eu carrego comigo? Quais são as experiências negativas que podem dificultar esse processo, inclusive de acontecer? Não é incomum a gente receber na prática clínica casais que não têm nenhum problema físico e que há anos tentam engravidar e não conseguem. E quando a gente vai para a investigação clínica, a gente percebe questões muito primárias, às vezes até de quando um desses dois foi gestado, e que a gente tenha a oportunidade, através do enxoval afetivo, através dessa preparação para a parentalidade, de abrir o coração verdadeiramente. Encontrar um lugar definitivo para esse filho nas nossas vidas e nos preparar com nossas ferramentas pessoais, favorecendo o nosso desenvolvimento pessoal para ser a melhor versão de mãe e a melhor versão de pai que nós podemos ser. É lógico que esse autodesenvolvimento ele se atualiza o tempo inteiro. Porque cada vez que a gente tem um novo filho, que nossos filhos vão crescendo, vê em de nós novas competências. Mas aí você falou num ponto que eu achei importante, quando você falou da sua trajetória, você casou com 18 anos, você fez faculdade. A gente se prepara para tudo nas nossas vidas. A gente entra na faculdade, a gente entra na vida escolar praticamente com 2 anos. Verdade. E vamos até o topo do que seja possível dentro da realização dos nossos sonhos. A gente faz todo tipo de investimento no nosso desenvolvimento profissional. E por que a gente não investe no nosso desenvolvimento pessoal para sermos pais e mães melhores, para sermos esposos e mulheres melhores? Por que a gente não enxerga isso como um ponto de prioridade na nossa vida, sabe, Daisy? Eu gosto de falar sobre isso, porque isso, na verdade, é uma mudança de paradigma. Isso. E se a gente quer uma sociedade que seja mais saudável do ponto de vista da saúde mental, temos que cuidar de nós. Temos que cuidar dessas futuras gerações antes que elas cheguem. Temos que nos preparar para sermos ambiente salutar para os nossos filhos, para que eles não reproduzam situações que foram ruins para nós. Quando você diz, eu tive nos meus pais um exemplo, gente, pensa no privilégio que é você ter dentro da sua história de vida um exemplo contundente e forte como é a sua experiência, o seu testemunho de vida. Quanto isso é facilitador em todos os aspectos da tua vida. Não é? Então, assim, antes de passar para o próximo tema, eu queria trazer essa reflexão
porque é um assunto que a gente precisa começar a colocar em pauta. O que é que eu preciso estar pronto em mim para poder oferecer, então, para os outros, e esses outros incluem os nossos filhos. Só complementando, aqui tem a continuação. A sociedade hoje dificulta a maternidade, dizendo ser loucos pais que queiram ter mais de um filho, é verdade. Alegando ser difícil a educação nos dias de hoje. É verdade. A maternidade planejada, nesses casos, sim. Sim, porque a gente tem que entender qual é o lugar que a gente quer abrir para os nossos filhos na nossa vida. E não qual é o lugar, qual é a preocupação que a gente tem com o olhar do outro. Isso parece óbvio, mas isso é uma reflexão extremamente profunda. Às vezes uma criança vem para atender o desejo de uma avó, uma pressão social, um conjunto de casais que se casaram na mesma época, começa a engravidar, um casal, outro, e de repente você não. E aí eu tenho que ser mãe para poder acompanhar essa tendência, essa pressão do que vai ser depois. Às vezes para ocupar um espaço vazio num casamento que está precisando de outros cuidados. Então, essa clareza da gente entender, porque, gente, um filho, ele é gestado primeiro no coração. A primeira gestação é afetiva. A gestação física, ela é a complementação desse desejo primário. Se a gente consegue entender esse desejo e nos ancorar afetivamente para vivê-lo, a qualidade dessa relação vai ser muito superior. Não significa que as dificuldades elas não vão existir, mas a dificuldade ela tem a ver muito até com nossa vontade. Sim. O nosso desejo nos ancora a superar as dificuldades. Não é? Quando você fala, eu sabia que eu ia mudar, eu sabia que iam ter lugares que eu ia deixar de frequentar para poder me adaptar a tudo isso. Eu sabia que eu ia viver um momento de crise. Sim. Mas eu desejei essa crise e hoje eu sinto que eu estou pronta para renunciar a tudo isso, porque isso aqui que eu estou ganhando é maior, é mais importante para mim. E quando a família está alinhada neste processo, isso é uma preparação que não é somente para pai e mãe, é para pai, mãe, é para avós, são para aquelas pessoas que a gente escolhe como padrinhas dos nossos filhos. É verdade. É uma maternidade compartilhada em família, em sociedade. Em família. Eu vejo que assim, hoje as relações humanas, elas estão tão machucadas, tão feridas, em decorrência do individualismo, né, do egoísmo, das misérias que a gente vê no mundo, que a nossa afetividade tem sido muito machucada. Né, o nosso relacionamento com o outro. E quando o nosso relacionamento com o outro é machucado, a gente não encontra espaço para mais alguém chegar. Né? E isso começa sempre dentro de casa. Porque as desavenças, as brigas, as rixas, as disputas, elas começam em casa. Né? Os desajustes familiares, às vezes a falta de estrutura, não só financeira, mas a falta de estrutura humana, psicológica, tudo começa. Principalmente a saúde, né? De casa. Né? Então, assim, e nós trazemos conosco essas machucaduras, mas acho que o mais importante, né, de tudo isso é que em casa também é o lugar onde nós exercitamos aquilo que há de mais precioso no relacionamento humano, né? Que é o perdão, que é a entrega, que é a conciliação, a reparação, né? Dentro da maternidade ou nas nossas relações, nós não acertaremos sempre. Por mais bem empenhados que nós estejamos, nós vamos errar. Né? O ser humano ele é factível aos erros. E dentro da maternidade, isso também é muito comum. Eu gostaria de ser a melhor mãe do mundo, mas eu sempre falo num diálogo muito aberto com as minhas filhas, com o meu esposo, com a minha família, porque sem a minha família, né, sem a presença dos meus pais ou de amigos, gestar hoje seria praticamente impossível. Tamanha é a nossa necessidade que nós temos do outro. A gente precisa do outro para tudo. Né? Pode ser um parente consanguíneo ou não, nós temos necessidade uns
dos outros, né? Nós precisamos desse afeto, dessa troca, desse preparo, né? De estarmos abertos a essa graça chamada vida. E acho que a vida, ela tem perdido um pouco, né? Nós estamos tão insensíveis à vida humana que parece que, assim, aquilo que realmente tem valor tem perdido o seu significado. E aí é como você falou, hoje muitas famílias optam por ter um filho para preencher um espaço, ou às vezes até mesmo para ter um herdeiro, né? Para ter, assim, uma criança ali para você tirar uma foto, para você atender uma necessidade, porque é assim, quando você namora, é quando a cobrança, né? Assim, quando você vai casar, aí você casa. Aí quando você vai ter filho, e aí você não tem filho, ou aí você fica naquela angústia, né? Preocupado com o que vão dizer, com o que vão pensar, ou se você tem um filho, quando é que você vai ter o segundo? Aí se você tem o segundo, quando é que você vai ter o terceiro? E muitas vezes a gente vai sendo levado, né, a atender a essas expectativas sem estar aberto para aquilo que realmente nós devemos estar, né? Que é a abertura à vida, é a abertura ao outro. E a vida humana, ela é extraordinária, né? O ser humano, assim, traz consigo potencialidades que nenhuma outra raça no mundo é capaz de ter. E é importante a gente voltar a essa essência, né? A nossa vida, ela tem uma importância grande, apesar das fragilidades que nós temos, a vida tem um alto valor, né? Ela tem um valor que é inestimável. E quando nós nos abrimos a esse valor, é como você disse, a preparação, ela é só uma consequência disso, desde que estejamos abertos à vida, né? A gerar vida, não só a vida fisiológica, que é importante também, mas a vida de relacionamento com o outro, A né? vida em abundância, né? Em Ex- abundância afetiva, em abundância de bênçãos e de tudo. A vida plena, a vida feliz que a gente deseja, né? O Nós que não não é a vida. nascemos ser pessoas isoladas, né? Nós nascemos para ser pessoas que se relacionam. E a maternidade, ela exige de nós essa entrega, esse relacionamento. E aí hoje, né, algo que também assim acaba sendo muito prejudicial, essa ideia, né, às vezes fictícia, essa maternidade assim romantizada, de que você vai ter uma criança, que você não vai ter trabalho. Isso aí é só nas fotos que a gente publica aqui no Instagram, que até para tirar uma foto dá um trabalho grande para as crianças parar A minha não quer mais. e não quer mais. A minha já diz, não quero foto. Ela exige de nós essa entrega, né? Esse sacrifício. E a maternidade é isso. Quando você está aberto, o planejamento ele é uma consequência. Agora, quantos filhos cada família vai ter? Isso aí vai dar abertura, né, de cada um para essa vida, né? Para estarmos abertos a esse chamado. E como É você se falou, disponibilidade. né, que toda a vida ela é primeiro gerada no coração, né? Se ela não for gerada no coração, ela pode ser gerada no ventre, que ela não vai acontecer de forma plena, né? A maternidade não será realizada como como é a sua essência, né? Como é o seu chamado. Mas eu vejo a maternidade assim como algo muito transformador, né? Não só para a vida profissional, mas a maternidade é uma grande escola que eu tenho tido a oportunidade de estar matriculada, porque eu descobri que eu muito mais aprendo na maternidade do que ensino, e é isso que mais me chama a atenção, porque a maternidade, ela me transforma, ela exige de mim uma constante mudança, né? E eu vejo nas minhas filhas, assim, elas exigem que eu seja diferente, que eu Elas nos seja melhor. convocam o tempo inteiro para a nossa melhoria, para a nossa atualização emocional. O tempo inteiro. Confrontam e assim é algo. Aí eu entendo que a maternidade ela é realmente realizadora nesse aspecto. Ela exige de nós mudança, não só de comportamento, mas mudança de postura, de atitude, de enxergar a vida, de rever valores, conceitos, né? O porquê que eu estou aqui, o para quê, qual é a minha missão, é deixar um legado, né? É deixar uma sementinha. E eu vejo na maternidade isso. E as minhas filhas, assim, elas me ensinam muitas coisas.
Elas me ensinam muito mais do que aquilo que eu posso passar para ela, para cada uma delas, né? E assim, é algo que, se eu pudesse, eu diria para todo mundo: sejam pais, sejam mães, independente, né? Se vai ser biológico, sejam abertos à vida, porque a vida é algo realmente magnífico. Ela a todo tempo ela nos confronta, né? E a maternidade traz consigo essa graça, né? De nos ensinar, mais nos ensinar do que propriamente a gente educar. Somos mais educados do que educamos, pelo menos é a minha visão. É muito linda essa reflexão que você fez, muito verdadeira e assim muito sensível. A gente, enquanto pais, nos colocar nesse lugar de quem aprende. É um lugar de humildade e é um lugar de respeito, entendendo que nessa troca nós damos muito, mas que também recebemos muito. E o aprendizado dessa experiência, ele não tem preço. A gente já vai passando mais de 1 hora de live, Deise, e parece que faz 5 minutos. Meu Deus, Mas se você ainda tiver um tempinho para nós, eu falo. antes de nos despedirmos, eu gostaria de dizer uma coisa aqui, pedir que você comentasse a respeito, porque eu escuto muita queixa. Depois que eu fui mãe, eu não consigo fazer mais nada. Nem eu consigo trabalhar direito, nem eu consigo levar em frente um projeto pessoal. E você tem uma característica que eu admiro muito e que quem está aqui, que lhe conhece, com certeza vai concordar comigo, porque você é mãe e você trabalha, mas você tem um propósito de vida que lhe gratifica profundamente, que é essa sua característica da evangelização. Você não tem um compromisso apenas individual com as suas crenças religiosas. Você tem um compromisso multiplicador. E você consegue alinhar tudo isso com as suas dificuldades, com a sua rede de apoio, mas você não suprimiu um aspecto que eu percebo que é extremamente importante na sua vida, em função da maternidade. Talvez esse alinhamento todo é que seja a base de equilíbrio, não é? Da tua vida. E tem uma coisa, David, que eu quero pontuar, que a gente já conversou antes, mas que eu quero pontuar aqui na live, que a fé é um fator protetivo muito importante da saúde mental. Independente da sua crença, independente da sua religião, quando você tem fé, essa proteção, ela acontece e não substitui tratamento. Uma pessoa adoecida psiquicamente, ela precisa de tratamento. Mas a gente sabe que o tratamento conjugado à fé, a crença verdadeira, a conexão religiosa, potencializa os resultados positivos. Inclusive, instituições muito sérias de psiquiatria em Pernambuco e no mundo desenvolvem estudos nesse sentido, promovem cursos nesse sentido, para conjugar essa coisa de ciência e de espiritualidade como tem que andar de mãos dadas. Sim, verdade. E aí eu queria que a gente pudesse concluir você falando um pouco sobre isso, porque eu acho que uma das coisas que a gente mais carece hoje, David, é de bons exemplos. A gente entra no Instagram e a gente vê extremas superficialidades. A gente liga a televisão e a gente vê guerra, a gente vê inflação, a gente vê violência. A gente vê coisas que só nos encorajam. E eu acho que cada bom exemplo que a gente consegue enxergar no nosso cotidiano, cada vez que alguém olha para a gente genuinamente, o menino correndo, falando, cuidando, mostrando a vida real, mas mostrando, olha, é possível, eu consigo. Quanto mais exemplos desse a gente pudesse ser, enxergar no outros e promover socialmente, mas a gente está contribuindo para sociedades saudáveis, que não se inspirem apenas no caos, que não se inspirem apenas no medo, que não se inspirem apenas nas individualidades, mas que se inspirem naquilo que nos edifica, naquilo que nos ancora, naquilo que nos coloca no mundo firmes e felizes. Porque eu gosto muito de levantar essa premissa, gente, saúde mental e felicidade andam de mãos dadas. Não adianta você possuir títulos, coisas, status, se você não estiver bem com a sua cabeça.
você não estiver bem com suas emoções, você nunca vai encontrar felicidade. A felicidade não se compra numa bolsa, num jantar, numa viagem. Não se compra nem numa foto de família feliz. Podem estar lindos na foto sorrindo, mas o ambiente doméstico foi um caos. E eu acho que esse teu propósito de vida, que você coloca de frente de tudo que você faz, é muito inspirador. Eu gostaria que a gente pudesse concluir, você trazendo um pouco sobre isso, desde já agradecendo muitíssimo por esse banho aí de experiência, de beleza, de sensibilidade, de tudo que você nos presenteou dessa forma tão generosa. E agradecer a todo mundo que está nos acompanhando aqui desde as 8 horas. Amém. Jordana, olha, eu digo que a recíproca ela é verdadeira, porque assim, nós nos conhecemos no ambiente de trabalho profissional. Sim. E assim, como eu valorizo isso, né? A graça que Deus me dá de a cada tempo conhecer pessoas extraordinárias que dentro da sua rotina, dentro do seu dia a dia, tem esse zelo, essa preocupação com o outro e fazem do seu trabalho uma oportunidade, né, para transformar o ambiente à sua volta. Acredito que o grande segredo é isso, é esse, né? Aí eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, mas não só para o nosso lado, para o lado dos homens aí também. Apesar de que todos os homens nasceram de uma mulher, né? Aqueles que vieram ao mundo, vieram pelas mãos de uma mulher, e acho isso muito extraordinário. É a importância, né? A gente fazer do ambiente em que nós estamos um lugar agradável, né? Um lugar em que as pessoas queiram estar perto, apesar das nossas limitações e dificuldades. Eu percebo que nós estamos inseridos nesse tempo, no momento, no lugar, onde quer que nós estejamos, não é à toa, existe um propósito muito maior para tudo isso. E a gente não pode passar pela vida das pessoas ou pelo ambiente em que nós estamos inseridos de qualquer forma. A gente precisa causar ali uma mudança, né? E essa mudança ela precisa sempre tender para esse lado positivo, né? Para esse lado de crescimento, de entrega. E acredito que a realização, né, nossa, como pessoa, como ser humano, se dá nisso, em transformar os pequenos ambientes, as pequenas coisas em grandes propósitos, em grandes realizações. Então, o que eu procuro no meu dia a dia, o que eu mais peço a Deus é a graça de não perder esse olhar e de valorizar as coisas simples do cotidiano, do cuidado que é necessário primeiro comigo. Porque se eu não estiver bem comigo, as pessoas, dificilmente aqueles que estão à minha volta ficarão bem também, né? E assim, a mulher ela é a alma de uma casa, de um ambiente. Então, e é possível a gente administrar tudo isso, né? Quando a gente se cuida primeiramente, eu passo também a ter esse olhar zeloso para com o outro. Nas pequenas coisas, nas pequenas coisas. Então, quando eu estou estressada, eu preciso daquele meu momento. Não, hoje é o meu momento, meu comigo. E aí, às vezes, eu falo para minha mãe ou para o meu marido, ou fica com as crianças, e eu vou sair, ou quando eu estou no trabalho. Eu gosto de estar comigo. Acho que o grande segredo é esse. Eu gosto de estar comigo. Eu não tenho problema de sentar numa mesa de um restaurante, almoçar sozinha, de ir a um cinema, de ir a um shopping, olhar vitrine, enfim. Eu gosto de estar comigo, mas apesar de gostar de estar comigo, eu quero fazer, né, com que a vida das pessoas também possam ser, por onde eu passar, que eu consiga deixar uma sementinha, né, de algo bom, de algo que marque a vida das pessoas de forma positiva. Né? Tenho muitos limites e dificuldades, mas eu procuro em tudo aquilo que eu faço enxergar o propósito, né? Nas pequenas coisas. E acho que o grande segredo está nisso. A gente às vezes idealiza, né? Assim, coisas grandes, coisas extraordinárias, mas a simplicidade do dia a dia, das pequenas coisas, eu acho que esse é o grande segredo, né? Da gente estar aberto a valorizar aquilo que nós temos no hoje, né? O que eu tenho hoje, qual é a minha realidade hoje, criar sonhos, expectativas, sim, mas não deixar de viver o momento presente, né? Primeiro consigo, o autocuidado, que é fundamental e tão necessário, principalmente para nós que trabalhamos fora e temos casa, resultados para entregar, mas eu sou uma pessoa que eu gosto primeiro de me cuidar, sou extremamente vaidosa, eu gosto de cuidar do cabelo, da unha, da maquiagem, acho que isso
me ajuda, né, me mantém no eixo, e a partir disso eu cuido daqueles que são meus, né? É, cuidando das minhas filhas, do meu marido, do meu ambiente de trabalho, onde eu estou inserida, na comunidade onde eu faço parte. Eu procuro sempre, assim, enxergar a importância de cada momento, de cada lugar, valorizando tudo aquilo que está à minha volta, né? Sempre com esse olhar, principalmente materno, né? De mãe, de cuidar, de zelar, de amparar. Acho que a mulher traz muito consigo isso. Acredito que seja esse, assim, o grande segredo da vida, né? Valorizar as pequenas coisas, né? Ser feliz dentro da nossa simplicidade, dentro da nossa realidade. Acho que esse é o nosso grande propósito, a gente conseguir valorizar isso, já teremos um bom caminho andado para construir uma sociedade. Um ambiente muito mais saudável, um ambiente interno muito saudável, viver no presente. Quando a gente vive no presente, a gente afasta a ansiedade, a expectativa do futuro, e a gente consegue ser feliz no cotidiano, não é? Nas Cotidiano, pequenas coisas. palavra, no cotidiano, no cotidiano, no cotidiano. E o resto vem por acréscimo, né? O resto. Isso parece assim, isso parece ser óbvio, mas hoje em dia poucas pessoas se permitem ser felizes com a vida que têm. A gente está sempre tão preso no olhar do outro, em todos os aspectos, que a gente não consegue desfrutar da felicidade de ser quem é e de ter o que possuímos em todos os aspectos. Deve a gente teria assunto para ir até meia-noite, eu não tenho dúvida, mas eu já tomei demais o seu tempo. Eu quero falar para todos vocês da minha imensa alegria em tê-la recebido aqui hoje. Como eu estou me sentindo feliz por esse momento. Muito obrigada. Espero que possamos ter outras oportunidades de estar aqui compartilhando as nossas experiências, trazendo referências positivas, trazendo mensagens de bem-aventurança, como diz no Evangelho. Amém. Porque tudo entre nós já é caos. Tudo em torno de nós já é caos. Se a gente não conseguir ser um ambiente estável para nós mesmos, para nossos filhos, para nosso lar e para quem está ao nosso redor, a gente não cumpre um propósito positivo. A gente fica a serviço daquela desordem que a gente se queixa. Então, muito, muito obrigada. Vamos continuar aí nesse propósito. Você não sabe o quanto contribui para a saúde mental dos outros agindo dessa forma. Muito obrigada, gente. Eu acho que eu passei uma ou duas perguntas batidas aqui. Eu me comprometo, me mandem em direct que eu respondo tudo de forma mais personalizada. Inclusive, essa live ficará salva. Eu posso até mandar para você, Daisy, essa live também. Eu vou deixar ela salvo e mando para você no WhatsApp. E é isso. Boa noite. Muito obrigada, minha querida. Gratidão, Jordana. Agradeço imensamente. Obrigada pelo seu olhar, pela sua visão, pelo seu profissionalismo. E gratidão. Só agradeço a cada pessoa que participou, que acompanhou também. Enfim, que a gente possa, como é o lema da Jordana, né? Maternar em família. Isso, em família. Maternar em família, maternar com aqueles que estão à nossa volta e fazer desse mundo um lugar melhor. Gratidão, Jordana. Gratidão a todos vocês. Tchau, tchau, gente. Dá tchau, dá tchau. Catarina. Tchau. Tá. Beijo. Beijo, meninas, e obrigada por terem emprestado a mamãe para nós nesse período, tá? Já estou devolvendo. Obrigada.